Olá, esse é mais um podcast Fono Pode Mais e pode mais do que você imagina. Hoje a minha mesa está linda, como sempre está, né? Eu sempre falo isso com vocês e eu não vou me cansar não, vou ser repetitiva toda vez, porque cada mesa é uma mesa, cada convidado é um convidado e eles são especiais, eles são queridos e eles merecem de fato estar aqui porque eles podem mais. E a gente hoje está no nosso terceiro episódio, né, sobre o TEA, transtorno do espectro autista, né? Trazendo informação para você, trazendo dicas para você, trazendo à luz algumas coisas, desvendando algumas coisas, trazendo orientação, né, para esse tema que está aí, é real e precisa do nosso olhar diferenciado. As nossas crianças, os nossos adolescentes, jovens e adultos atípicos precisam do nosso olhar, precisa do olhar diferenciado. Por isso eu conto com você que continue conosco assistindo não só esse episódio, como os outros, e assista os que já se passaram, tá? Eu tenho certeza que você não vai se arrepender e que você vai gostar bastante. Eu tenho hoje na minha mesa uma psicóloga. Ela é mãe de uma criança que tem o diagnóstico do transtorno do espectro autista, nível de suporte 3. Ela trabalha com esse tipo de pessoa, né, de criança, e ela é dona da clínica, dona proprietária, sócia da clínica Integrare, né, que é a doutora Kênia. E tenho também hoje o prazer, o privilégio de ter aqui comigo a pediatra, a doutora Thalita. Ela é professora da Univix, é uma pessoa que tem mostrado em suas redes sociais o carinho pelas crianças atípicas e tem feito esse trabalho. Ela também tem história para contar com a sua equipe e com a sua família e com seus filhos, e vocês vão adorar passear por esse episódio e conhecer muitas coisas. Então, venha comigo. É meu prazer estar aqui, gostaria de te agradecer, né, por falar de um tema que eu gosto tanto, tá, Gessandra, que é autismo, que faz parte não só da minha vida profissional, mas também da minha vida pessoal, né, da minha pequenininha ali que teve sinais de juízo precoce. Então vai ser um prazer estar aqui com vocês para a gente conversar sobre autismo. Com certeza. Para mim também é um prazer estar aqui com você, falando desse tema, né, eu acho que quanto mais a gente fala disso, melhor é para as famílias, para as pessoas autistas, né? Tanto as crianças, adolescentes, adultos autistas. E, né, é necessário, né? É muito importante, porque ainda existe muito preconceito e à medida que a gente fala, né, todo mundo vai entendendo, vai aceitando e vai incluindo. Então, assim, é um prazer para mim, pessoal, profissional, muito bom estar aqui. Que bom, e o prazer é todo meu de estar com vocês. A Kênia eu ainda não conhecia, né, mas tenho tido o privilégio de saber sobre o seu trabalho, de conhecer um pouquinho a sua história, e hoje eu vou estar junto com os meus ouvintes, né, com vocês aí, ó, eu vou estar conhecendo um pouco da história da Kênia. A Thalita eu acompanho, né, na rede social, é uma querida, né, mesmo que virtualmente, né, por todo o trabalho, e conheci você e o seu trabalho pela Jéssica, né, uma psicóloga muito querida. Jéssica é uma querida. Beijo, Jéssica. E é um prazer estar com vocês aqui. E aí a gente pode começar esse bate-papo, Thalita e Kênia, com aquela dica que você deu, justamente que envolve a sua história, que é os sinais precoces que essas crianças dão sobre o TEA. É uma coisa muito importante a gente falar, né? Porque hoje a gente sabe que a intervenção precoce é o padrão ouro para tratamento do transtorno do espectro autista. E eu lembro que a minha pequena, por volta dos 3 meses de vida, eu comecei 2 para 3 meses, um baixo contato visual. A gente já consegue perceber isso muito com as crianças, algumas muito pequenininhas, outras mais à frente, né? Mas algumas muito pequenininhas, então ela não tinha, o contato visual dela era baixo, ela começou a recusar o colo, muita irritabilidade, né? Começou com um atraso motor também. Então foram uma série de questões que foram se somando ali, né? E a gente começou com intervenção, com físio já com 3 meses, 6 para 7, com terapia ABA, né? Na época Denver, modelo Denver.
e junto com o Instituto Farol na época, e ela foi ali, era intensivo para ela, né? A gente fazia 1 hora por dia a princípio, depois a gente foi aí aumentando, né? Ela tinha atrasos reais, né? Em escalas que a gente avaliou na época, e aí por 1 ano e 8 meses ela alcançou os marcos, né? E evoluiu. E eu queria falar da importância, é uma coisa que eu falo muito no consultório, que eu falo nas minhas redes sociais, né? Hoje eu já encaminho crianças para intervenção, né? Com 8 meses, tem de 11 meses. Então, você já encaminha essas crianças? Essas crianças, sim. Quando eu percebo, eu tenho bebês que com 5 meses a gente percebia já movimentos estereotipados, né? E eu conversando com a família, ia ficando intenso. Então, esse bebê, o que eu faço com ele? A gente vai observando, a gente vai avaliando, conversando com a família. Opa, tá piorando, né? A gente não tá tendo resposta e a gente já tá orientando todas as questões familiares, a gente vai pro neuro, né? Então, já nem manda direto pro neuro e a gente encaminha essa criança o quanto antes. Eu falo que hoje o meu trabalho é dar a oportunidade que a Elisa teve para outras famílias, a dar intervenção precoce, a chance de começar bem cedo, porque a gente sabe que a capacidade ali nesse primeiro ano, né, a criança está sendo preparada para responder o meio, né? Então a quantidade, a velocidade das sinapses, né, a formação das sinapses é muito alta. É a neuroplasticidade, né? Plasticidade. Então eu consigo formar boas conexões ali, né? Então hoje tem sido esse o trabalho, a gente identificar sinais precoces, que a gente pode até falar um pouquinho, né, se vocês quiserem, para começar cedo, e para finalizar, né, os estudos têm mostrado que quando a gente começa cedo, aí, a gente melhora o prognóstico e muitas das vezes não fecha para transtorno do espectro autista. Interessante isso. E isso é interessante, a gente vai retomar. E como que a Thalita contou um pouco da história dela, do filho dela, e a gente vai retomar esses sinais, vamos retomar esse assunto sim, mas como que foi a sua descoberta, visto que hoje a filhinha da Thalita já alcançou os marcos, né? Mas você tem uma criança, né, 12 anos, com um nível de suporte 3, ou seja, algo que a gente fala nível de suporte ou moderado, grave, né? Então, como foi isso para você? Como é que foi essa descoberta? A minha descoberta, ele teve um desenvolvimento normal, Lucas, até 1 ano e 8 meses. Ele teve o chamado autismo regressivo. Então, assim, ele teve festinha de 1 aninho dele, ele normal, deu show, respondia aos estímulos. Não era aquela criança bem avançada. Eu tem casos de autismo regressivo que a criança chega a falar e perde a fala. Né? É legal, acho que a gente falar disso. Sim, com certeza. E no caso do Lucas, e eu estudei, assim, engraçado, eu grávida do Lucas, estudei para uma prova que eu ia fazer, eu vi isso, olha, porque eu fiquei impressionada, falei, como que pode a criança ter o desenvolvimento normal e perder? E foi o que aconteceu. E aí ele foi e perdeu, e minha mãe viu na hora. Minha mãe é muito, aquela avó, muito ligada. Eu achei que era uma fase, que ele estava amuado, que ele estava doente e tal. Coincidentemente, ele tinha tomado a tríplice. Logo depois, ele tomou a tríplice e ele ficou com aquela febre, aquela coisa da criança, quando toma a vacina. E depois daquilo ali, nunca mais voltou a ser o mesmo Lucas. E aí, a gente começou a intervenção precoce, né? Quando você fala que ele não era mais o mesmo Lucas, o que ele te apresentava, além dessa poda neural que ele parou de responder os estímulos. A gente chamava Lucas, ele não olhava, ele ficava mais no canto dele, no bequinho, e as brincadeiras que ele respondia, dessa fase, né, que a gente brinca com a criança, ele não respondia e tudo mais. É muito difícil, né? Eu falo, é a pior fase da vida. A pior fase da minha vida.
sem Esse momento dessa descoberta, desse olhar que era para algo diferente. a gente vive o luto, né? Tudo que você planejou, você pensou, e agora é outro momento, né? Você tem que elaborar aquilo ali. Aí eu fui atrás, fui pesquisar, sou estudiosa, né? 25 anos de psicologia. Então, assim, mas sempre trabalhei com adulto, nunca trabalhei com criança. Então, não tinha esse olhar da psicóloga infantil, né? Aí eu fui estudar e me apaixonei pelo DIR full time. Naquela época, né, tantos anos atrás, eu nem poderia imaginar, né, que eu teria uma clínica hoje. Aí, mas é coisa de paixão, né? A coisa de identificação, de propósito, né? Eu fui para Recife, levei o Lucas para Recife, porque lá tem uma clínica, que nossa clínica é os moldes dessa clínica de Recife, que é o Centro de Desenvolvimento Infantil. E aí lá ele ficou, fez a semana intensiva, eu tentei fazer um DN nele, eu mesma. Já, né, assim, lógico, tinha psicóloga dele, tinha a fonoaudióloga dele, tentar fazer a supervisão de lá, ia de tempos em tempos, fiz a pós-itaperuna, que é no modelo DR, e só que não teve como manter, sabe? É muito puxado. Porque é muito puxada a vida da mãe de autista, né? Aí eu acabei procurando terapeutas por aqui mesmo. E depois, né, em 2017, por aí, a Paula, minha sócia, que eu sou apaixonada, que já era minha amiga, que a gente era amiga, assim, eu falo, a gente era amiga de Herbalife. Aí eu vi no Facebook, falei assim, minha amiga da Herbalife tá com DIR full time, vou atrás dela. Fui atrás dela e estamos aí até hoje. Aí é fonoaudióloga. Maravilhosa, melhor fono do Brasil, desculpa, tá? Não é não. Melhor fono de teia do Brasil. Acredito, Paula Melo Pacheco. Aí a gente fez uma amizade, amor, tudo junto. E aí juntamos com a Fernanda, que é nutricionista, e aquele só, vamos montar uma clínica, trazer o DR para Vitória, Espírito Santo, e estamos aí, sabe? Um sonho, assim, que me emociona muito, estava até falando com ela, que assim, a gente tem uma equipe toda no modelo DR full time. A clínica paga a supervisão de 15 em 15 dias, a equipe toda para trabalhar com a gente tem que estar em formação. Nós somos a primeira, e acho que só são 3 no Brasil, que tem o selo do ICDN, que é o órgão responsável pelo DR. A Paula hoje é formadora dele também. E, assim, é uma emoção muito grande, sabe? Eu acredito, até por conta da história, né, Thalita? E aí, vamos retomar isso falando desses sinais precoces, porque você falou dos sinais que você viu na sua pequena, mas com certeza ela apresentou alguns e não apresentou outros, né? E aí, ensina pra gente aí esse seu olhar, né, de detectar orientar, né, o povo para detectar desde bebezinho. Eu falo que já é lei, tá? Já foi sancionada uma lei em 2017 e as crianças que é obrigatório usar um instrumento de avaliação formal de desenvolvimento para avaliar as crianças, nas crianças até os 18 meses, né? Então isso hoje já é obrigatório e é muito importante ter atenção a esses sinais. Por exemplo, tem uma escala de observação de Bryson, foi de 2007, se eu não me engano. Lá tem sinais de risco para autismo e ele já pode ser aplicado, essa escala, a partir de 6 meses até os 18 meses, sendo que ele é mais específico a partir de 12 meses, né? Então, tem alguns sinais que a gente já consegue perceber, entendendo que alguns bebês vão manifestar muito cedo, enquanto outros vão demorar um pouco mais, né? Alguns estudos mostram, até um brasileiro mostra que quando eles comparavam crianças de 6 meses, bebês de 6 meses, que fecharam o transtorno do espectro e outros não, eles não tinham diferença, não tinha uma diferença muito evidente, mas a partir dos 12 meses fica mais evidente, e que bate muito com essa escala, né? Então eu vou falar alguns sinais.
Um sinal muito importante que a gente consegue ver muito cedo é o contato visual. Que é o Durante que elas faziam. a amamentação. Eu lembro que na época, Elisa, a gente botava ela aqui, ó, ela virava o rostinho pro outro lado. A gente virava aqui, ela virava o rostinho pro outro lado. A gente jogava ela aqui em cima, ela lateralizava o rostinho. Então, o contato visual, a gente eles já olham desde muito pequenininho. Uma outra coisa também muito importante é a intenção, a antecipação sensório-social, né? Que você brinca, faz. Aí você brinca e nem entende. Você Começa o balbucio. Aí você para. No que você para, ele tem que pedir mais. Então ele mexe a perninha, ele mexe o bracinho. Se ele não tá fazendo isso, você parou pra ele, tanto faz. Opa, a gente tem que ligar o sinal de alerta pra esse bebê. Uma outra coisa é rastreamento visual, tá? Então, por exemplo, desde bebê, eles já fazem rastreamento visual. Então, eu espero que uma criança, um bebê típico, ele, eu tô aqui com o objeto sem se perder. Então, o bebê com histeria, por exemplo, ele se perde. Você tá aqui, ele olha pro outro lado, você vem aqui, ele olha pro lado. A gente teve um bebê, inclusive com os alunos, 4 meses. A gente fazia o rastreamento visual, a importância das minúcias, dos detalhes, das escalas, do desenvolvimento ser baseado no eu acho. Né? Não é o protocolo, né, Thalita? O protocolo da ciência está aí para nos direcionar, né? E esse bebê, por exemplo, ele, no rastreamento, ele rastreava só até uma parte. Da outra parte em diante, ele não rastreava. E faz parte da avaliação de oftalmo. Esse bebê tinha 13 graus de miopia do lado direito. As questões dele é porque ele não enxergava. Não era porque ele tinha até, então, a importância. Mas esse é um sinal de risco, né? Uma outra coisa que eu espero, aos 9 meses, que os bebês já respondam ao nome. Thalita, fala um pouquinho mais perto do microfone. Ai, desculpa. Que eles já respondam ao nome. Por exemplo, eu chamo, a gente precisa entender o que é boa resposta ao nome, tá? A gente tem que olhar o tempo e a sustentação do olhar. Pensa comigo, então eu chamei Gissandra. Então, o tempo, geralmente, ele é rápido. Se a criança não está distraída, por exemplo, ele é rápido. Se está distraída, às vezes vai demorar um pouquinho mais. E a sustentação. Eu chamei Gissandra, por exemplo, eu chamei João, eu espero o quê? Que ele olhe. O fato de olhar é comunicação não verbal. Já reparou quando você tá andando, encontra 2 pessoas, o olhar a gente acena? Isso é comunicação não verbal. Então, às vezes, aquele bebezinho que se chama João, ele até dá um risinho, sabe? Eu saí correndo. Você vê que ele responde, mas ele não te olhou, ele não tá fazendo comunicação verbal. Não tem. Então, isso é sinal de risco, plateia. E uma coisa que eu gosto muito de frisar, e que hoje é um sinal muito importante, e até ele é um importante da fala, né? É a atenção compartilhada. O que é a atenção compartilhada, né? É a capacidade que o outro tem de prestar atenção naquilo que eu estou prestando. Então, a gente aprende por cópia. Então, por exemplo, eu apontei o passarinho, eu falo que no postor tem um passarinho imaginável que ninguém não estava e todo mundo chegou e já deu, passarinho. Então, apontei, esse bebê o quê? Olhar, ele está compartilhando na mesma atenção que eu. Então, por exemplo, se eu tô... então, quando eu vou ensinar a falar, né? Então, eu falo assim, aponto e falo microfone. Então, o cérebro, ele faz um pareamento visual auditivo. Exatamente. Microfone. Então, se quando eu aponto, essa criança não olha, como ela vai fazer esse pareamento, né? Então, isso é um sinal precoce, muito importante. Ele já está apresentando 8, 9 meses. Esse bebê não está apresentando atenção compartilhada, não responde ao nome, ou responde a resposta é baixa. Esse bebê não imita, porque eu espero que ele já imite, né? Eu espero que ele vocalize muito, né? Então, não está vocalizando, vocaliza pouco, não está falando. A gente tem que ter atenção, sabe? A gente tem que ligar o pisca-alerta. A gente tem que já ir conversando com essa família, né? Pra gente começar um trabalho ali precoce. Porque eu falo que a família é muito importante que a família entenda, que ela esteja junto desse processo, né? Porque
Eu lembro que quando eu estava nesse processo, né? Eu fiquei perdida, eu não tinha simplesmente direção. Eu percebia, eu queria fazer algo, porque o meu primeiro filho, eu tive dúvidas de que ele não tinha sinal de risco. Agora ela, né, ela tinha atrás um motor ali em escala, em Alberta, não era coisa da minha cabeça, né? Ela estava em escala dizendo que tinha atrás na linguagem dela. E eu lembro que tinha uma fono, uma psicóloga. Eu trago muito o exemplo da Isa, sabe? Sim. E eu lembro que tinha uma psicóloga lá em casa, estava indo uma vez por semana para orientar, para avaliar, né? Lembrando que Isa era uma criança que tinha um irmão, que é um fator de estímulo muito grande. É verdade. Então, não é Uma diferença de idade deles está 3 anos e meio. Então, ótimo, né? Porque ainda é uma criança para estar estimulando o bebê. Estimulando. Né? Então, ou seja, era um ambiente rico de estímulo. Isso é de terapeuta. Coterapeuta, ele era um ambiente rico de estímulo. Ela não era hipoestimulada, era uma bebê que não ficava em tela, né? E aí, quando ela chegou pra mim, ela virou pra mim e falou: olha, eu fui muita cautela que eu vou falar isso pra você, muito cuidado. Quando ela falou isso, eu cheguei a ficar segurada. Aí ela falou assim: ela tem uma preferência por objetos do que pessoas. Quando ela falou isso, eu falei: o que eu vou fazer com essa informação muito lá? Vou ficar esperando? Isso que assim, vamos esperar, ela não tem um atraso importante, vamos excluir. Não tem negócio de esperar, né? Vou esperar não. E aí foi quando eu entrei em contato com o Instituto Farol, na época que a gente não tinha ainda. E a gente treinou, eu não sou. Ah, tá, não conheço. A gente treinou no assistente terapêutica, eu fiz o treinamento parental também, a minha funcionária fez na época também, Cristina, um beijo, Cristina. E aí a gente começou a trabalhar com ela. E ela respondeu, né? Ela foi respondendo, ela foi. Ela era um bebezinho de 6 para 7 meses. A gente tem vídeo. A gente é um analista de comportamento que fazia o acompanhamento, né? Então, eu falo daí a importância, sabe? Da gente ter o olhar. E o pediatra, gente, eu vou frisar isso aqui porque o pediatra ele é muito importante. 84% das mães, das famílias, procuram primeiro quem? O pediatra, as pediatras todas não viram. Nenhuma das duas, pediatra. O pediatra tem um estudo mexicano que fala que 60% são os pais que percebem, 21% é a escola, 2,6% pediatras. Olha. Agora, pegando o gancho de toda essa fala rica que você teve aí, que fique bem claro para os nossos ouvintes, aqueles que são leigos, né? Você tem uma fala de uma mãe, mas uma mãe que é pediatra, né? Então, ou seja, é uma mãe que é uma profissional, trabalha com crianças, tem vários parâmetros, além do filho que já era o seu parâmetro, mas você tem esse parâmetro. Então, assim, que as nossas ouvintes, os nossos ouvintes, pais e mães e familiares, entendam que, às vezes, você vai olhar algo que não quer dizer algo, mas que você procure o profissional. No seu caso, você está num nível, né, por ser uma médica, por ser uma pediatra, assim como a Kênia, uma psicóloga, uma profissional da área da saúde, o meu caso, uma fonoaudióloga, trabalho na área da saúde. Então, nós vamos ter um olhar com uma bagagem de conhecimento. Mas a gente fala para pessoas que não têm essa bagagem de conhecimento. Então, ele vai ter só essas dicas que foram pontuadas para você, muito bem pontuadas, por sinal. Ela vai olhar para aquilo e o que eu vou fazer com aquilo? Você sabia um pouco do que fazer. Apesar de que você também teve um momento de estar perdida, mas você sabia um pouco do que fazer. Mas aquela mãe, aquele pai, aquela família que está em casa ouvindo, que ele entenda que o seu olhar é muito importante. O que você viu, o que o filho não respondeu, que o filho não acompanhou, que ele não responde, não dá continuidade àquele estímulo. Mas você vai procurar um profissional. E aí cabe aos profissionais estarem preparados. Hoje não nos cabe mais não estar com o olhar preparado para ascender,
né? Não. Ainda que eu não seja a pessoa que lido com isso todo dia, o meu olhar enquanto profissional, enquanto fonoaudiólogo, tem que ser diferente, que seja para encaminhar para a Thalita, que seja para encaminhar para o neuro, que seja para encaminhar para um psicólogo que trabalha com isso, mas eu tenho que ter um olhar diferenciado. Né, Kenta? Com certeza. Tem que ter, eu acho que os pediatras, os médicos, todos, né, que lidam agora na escola, né? Exato. Imagina, tantas pessoas, que menino que fica em creche, Sim. né? O Lucas mesmo estava na creche na época, também não teve, pelo contrário. A pessoa da creche falou comigo assim, graças a Deus isso tem muito tempo, eu imagino que tenha melhorado, porque eu sou otimista. Eu acho que tá melhorando. Tá melhorando. Porque o número de autismo aumentou muito, né? Infelizmente, só vem aumentando. Então, a pessoa falou comigo lá na escola, a pessoa me chamou, falou que estava com esse, mas assim, pode esperar 2 anos, porque de repente é o tempo dele. Esse negócio de tempo dele, né? Tem que ver. Eu falo dele. Como assim? Olha, eu vou pedir vocês duas para direcionarem mais. Assim, não sei, mas eu acredito que pode. Não pode, minha amiga? Então tá bom. A gente vai falar mais certinho do microfone, assim. Essa questão do tempo dele, isso é o que a gente estava conversando em off, né? As crianças são, cada um é um, sim. Mas dentro daquilo que eu vi para aquele existe a escala, existe o protocolo, existe algo que se espera para aquela criança, não é isso, Thalita? Exato, a gente tem que esperar um tempo dele desde que a gente respeite, Esteja acompanhando. desde que a gente respeite a idade máxima para a criança ganhar aquela habilidade, como por exemplo, andar. A criança pode andar até 1 ano e meio, até 1 ano e 3 meses, digo. Então, eu não preciso que uma criança de 9 meses, 10 meses ande. Ela tem até 1 ano e 3 meses. Apesar de algumas vão andar, né? Era algumas vezes. Exatamente. Então, eu vou respeitar até o quê? 1 ano e 3. Passou de 1 ano e 3, isso já é atraso. Então, por isso que a gente tem escalas. Hoje no consultório eu uso o Denver, que é validado no Brasil. E a Academia Americana e a Sociedade Brasileira de Pediatria já recomendam que todas as crianças sejam rastreadas para autismo aos 18 e 24 meses. Inclusive, tá na caderneta de saúde, o MChat lá. Foi para rastrear, que você faz assim, ó. É sim e não, você só vai o quê? Marcando. E não cabe mais, principalmente nós como profissionais, não cabe mais a gente não ter esse olhar, porque a estatística é 1 a cada 36 crianças. 1 a cada 36. Então, assim, não cabe mais você não orientar essa mãe. Você enquanto terapeuta, você enquanto médico, você enquanto profissional, não cabe mais, né? Você olhar e falar assim, aguarda o tempo dele, principalmente com essa informação ouro, porque não foi só o que você fez com a sua pequena que foi padrão ouro. A informação que você está dando hoje aqui no podcast, porque fono pode mais, pediatra, como a Thalita também pode mais. Então, assim, essa informação é ouro de você olhar e falar assim, não tem eu vou esperar, eu já vou atrás de algo. Para fechar o quanto antes, para estimular o quanto antes, para pegar essa neuroplasticidade aí que está. Exato. E outra, na suspeita, a gente já pode começar a intervenção, até vir o diagnóstico. Porque o MChat, por exemplo, é um teste de triagem, né? Ele é muito sensível, então ele pega quem é e quem não é autista. Mas ele vai pegar também outros transtornos, a apraxia de fala, o transtorno de desenvolvimento da linguagem, vai pegar a surdez. Então é mesmo, né? É mesmo. É um caminho muito parecido, né? É um caminho. Então, se eu começo a intervenção, até eu fechar, essa criança já está o quê? Fazendo novas rotas neurais no período ouro. Eu falo que a epigenética mudando a genética nos primeiros 3 anos de vida, quando a gente vem ali bem precoce, maravilhoso, né? Eu falo que isso é muito lindo. É muito lindo. Eu até na praia. Outro dia eu tava na praia com uma amiga de praia, assim, né? Conversando. Aí ela foi... Eu fui observando o filho da coisa mais linda. Inclusive, ele tá lá na clínica. Aí, a caixinha, aquele olhinho azul. Aí ele ouviu uma coisa. Um negócio, um frepezinho. Aí ela assim, nossa, Tutu tá
nervoso, que tu tá apresentando isso e isso. Aí eu falei assim, vamos lá, vai logo, que eu te conhecia, né? Daqui a pouco eu mando vai lá no doutor Rodrigo Porcino, que é neuro, né? Que ele já dá, porque tem muito médico que ainda, tipo assim, fica melitrado de estar dando diagnóstico, né? Ainda tem. E não é sobre fechar o diagnóstico, é sobre acender a alerta, dar um start, é sobre olhar, né? Suspeita e encaminhar para o tratamento, desenvolvimento, né? Para a estimulação. É só isso. Ou você falar que é. Mentira, já falou que é. E ela já está estimulando, grave, que bom. Gente, eu falo que é muito importante também a gente orientar a família. Sim. A gente entender o contexto familiar que a gente tem visto. Eu tenho visto que está particularmente no consultório. Atrasos pelo excesso de tela, gente. É verdade. É uma coisa assim que a gente... O que a tela faz? Eu falo, libera dopamina. Então causa agitação, né? Desatenção, atraso de fala, principalmente até 1 ano de vida. A criança está sendo preparada para com 1 ano ela responder ao ambiente. Se eu estou dando muita tela para ela, ela está interagindo com o ambiente. Não está interagindo com o ambiente. Então a gente ajustar ali, tirar a tela, ajustar sono, porque isso que criança que não dorme bem fica mais agitada durante o dia, não dorme também e vai virando um ciclo. E a gente vê também, quando a gente já ajusta essas questões familiares, respostas importantes também. E eu acho que esse nosso bate-papo aqui está dando essas orientações, não só do olhar para os sinais precoces, como essa fala sua, que eu acho de extrema importância. Eu estava assistindo um vídeo e uma neuropsicóloga estava falando sobre, ela sonha com um dia em que eu estar em um lugar público e ver uma criança, que é uma coisa muito comum hoje. Você está no restaurante, você está às vezes na igreja, você está em qualquer lugar social e uma criancinha assim, né? Ela falou que ela sonha com o dia em que olhar uma criança com uma tela na mão vai ser igual hoje você olhar uma criança com um cigarro na mão. Olha o extremo da gravidade, o extremo que é. Olha como que ela coloca esse malefício em um lugar extremo, né? Imagina uma criança com um cigarro na mão. Para mim, inconcebível. Ela almeja pelo dia em que nós vamos olhar uma criança com a tela na mão com o mesmo olhar que hoje vemos com a criança com um cigarro chifre. Né? Se chegar a ver uma criança com cigarro. Exato. Outro dia, um pai era... Exato. É muito pesado, mas é verdade. É para refletir, não é isso? É para refletir, porque outro dia um pai falou assim, mas doutora, falou comigo assim, a gente via a televisão e ninguém teve atraso por isso. Eu falei, mas é diferente, pensa, naquela época você via assim, 1 horinha por dia, tinha horário para começar e hora para terminar, e nem sempre você gostava daquela atividade. Hoje não, a hora que quer, os bebês, eles têm acesso. As refeições, elas são o quê? Baseadas em papel. As crianças não comem. As crianças chegam no parquinho e querem tela. Então, ela está interagindo com o meio ambiente? Ela não está interagindo. Ela está recebendo estímulo neurosensorial? Não está. Então, assim, causa muito malefício. E eu falo, às vezes as mães zeram a tela, né? O consultório bate muito nessa questão da tela, quando vem com alguma casa, alguma questão. E é muito perceptível. Gente, tô apavorada. É muito perceptível a melhora. Dá trabalho? Dá, eu sei que eu tenho dor. Dá trabalho. Mas desde sempre deu trabalho. Mas com a gente desde sempre deu trabalho. Sempre deu. Isso nunca vai mudar e a gente vai colher. Então, você tem um filho de 6, uma filha de 3. Você tem um filho de 12. Eu tenho uma de 27, uma de 24. Deram trabalho. 28, 24. Deram trabalho. Então, assim, gerações diferentes e nunca foi diferente, né? Vamos retomar a questão desse transtorno do espectro autista, nessa individualidade dos níveis de suporte, né? Então, o seu filho, nível de suporte 3. O nível de suporte 3, ele tem mais crises, ele tem mais
Fala aí, clareia isso para os nossos ouvintes. Chicas não fala, né? Normalmente Ele não é verbal. Não verbal. Ele é não verbal. E o fato de ser não verbal, eu entendo assim, né? Eu não sou especialista em autismo, né? Sou psicóloga lá na clínica, eu acompanho a família, que eu sou terapeuta familiar, né? Mas eu tenho a minha experiência Como mãe de vida. E você veio aqui para essa experiência mesmo, isso. mas eu vou explicar assim, né? Eu dei uma visão, se eu tiver errada, você pode vir. Então, eu sinto que a falta de comunicação, imagina, você não pode falar o que você quer. Você é, né, levado para os lugares. E a gente conversa, né? Eu falo o tempo inteiro, a gente conversa, fala o que nós vamos fazer. Tentamos aí a gente vai tentar novamente agora uma nova possibilidade de comunicação alternativa. A gente já tentou sem sucesso, mas vamos tentar de tentativa, porque é sempre, né? Sempre é um outro. É uma tentativa. É outro olhar. Fazer o melhor. Isso é Aí, e vamos que vamos. Aí, então, assim, eu acho que a falta de comunicação, ela gera vários transtornos na vida da criança. Porque e ele tem questões também sensoriais. Tipo assim, eu posso levar ele num lugar que tem uma música ao vivo. A gente fez uma festa de Natal, de fim de ano na clínica, botamos música ao vivo. Ele ficou em crise por semanas. Entendeu? E isso é difícil. auditivo, né? Acesso para ele. É complicado. Fica como se tivesse em pânico, assim, ou depressão. Não sei, que não dá para explicar, né? É bem complicado. Que dica você dá, Kênia, para a mãe, né, que está nos ouvindo e que tem um filho nível de suporte 3, o seu filho hoje já tem 12 anos, então você já passou por algumas coisas, né, dentro dessa infância e hoje na idade de adolescência. Que dica você dá para essa mãe no sentido dessa comunicação, mesmo essa criança sendo não verbal, né? Que dica você dá para ela? Porque você está dizendo para a gente que você fez uma tentativa de uma comunicação alternativa, né? Que nós, como fonoaudiólogos, atuamos nessa área da comunicação não alternativa, mas não foi um sucesso. Você agora vai tentar de uma outra forma. Mas como que é essa sua comunicação? Que dica você dá dentro dessa luta que você teve até chegar aos 12 anos? Ou seja, são alguns anos de luta. É a observação mesmo, né? Você tá muito junto ali, junto com a equipe, né? O Lucas tem uma equipe interdisciplinar que fica com ele. Então, assim, tudo eu peço ajuda para eles, entendeu? Me ajuda. Mas como mãe em casa, como que é essa comunicação? É isso. Em casa, ele me pede as coisas. Hoje ele se faz entender. Né? Tipo assim, ele quer o shake dele, que a gente o leite, a vitamina. Ele pega o liquidificador, pega na minha mão e vai, me leva. Entendi. Conversando o tempo todo. Eu chego da rua, ele já sabe que eu trago sempre alguma coisa pra ele. E ele se comunica por música. Vocês estão falando, o negócio de tela, né? Acaba que a tela, assim, por aí gostar muito de música, ele tem um celular com horários, né? Os horários. Sim, eu sei, né? Aí ele escuta muitas músicas. Aí, por exemplo, nem sei se é uma dica, né? Mas contando assim, a dica que eu fico é você observar e estar junto. É muito amor. A minha dica é essa. É muito amor. E uma dica muito importante para as mães é a gente estar cuidando da saúde mental. Isso. Você precisa, assim, porque se você não cuidar da sua saúde, né? Igual aquela fala que é clichê, mas é verdade, do avião, né? Se você está no avião, você coloca a primeira máscara em você e depois você bota no seu filho. Se você fica toda com aquele hiperfoco no filho e esquece de você, no final você tá estressada, né? Estressada, gente, somos todas estressadas. Mas tá canalizando o estresse para ele, né? Aí como é que flui alguma coisa? Não tem como fluir. Então, minha dica principal é isso, sabe? Porque eu percebo algumas mães que elas não têm vida. É só filho. O tempo inteiro
se torna até uma escravidão. Então, assim, tem que ter um momento da gente, sabe? Um momento... Eu sempre pergunto, eu tenho um projeto lá cuidando de quem cuida, né? Gente, mais os grupos. Inclusive, o grupo é tão importante falar, a gente não consegue muita adesão, e justamente porque elas não têm com quem deixar o filho. Não olha a situação. Aí agora a gente vai estar criando um projeto que a gente vai colocar uma atividade. Nós temos uma área muito maravilhosa lá com piscina. A gente vai colocar os profissionais para ficar com os filhos, treinando habilidades sociais e também atividade física. E as mães vão cuidar de quem cuida. Eu acho que agora vai. Né? Porque vai 4, 5 pessoas e é muito bom quando elas vão. Que é aquele momento delas. E lá eu falo muito isso. O que te faz bem? Não precisa você passar o dia na praia. Igual eu, né? Eu vou passar o dia. Mas ir no salão fazer minha unha. Nossa, é tão bom. Faço minha unha, bato papo ali com a manicure. Então, vamos tentar fazer isso certinho. Sua irmã pode ficar, mas fazer aquilo sagrado para você. Ter aquele momento. E é para você, quando você vai estar com seu filho, você está inteira. Para você poder observar, criar essa comunicação com ele. O não verbal, eu estou até querendo criar um grupo de mães de filhos não verbais. Porque eu acho que ali vai ter muita troca. Puxa, eu estou passando aperto agora. Agora que ele fez 12 anos, então assim, ele fez 12 anos, está falando com ela. E deu uma mudada. Eu estou achando, eu fui já, doutor Rodrigo, meu santo. Mas repetamos lá uma nova medicação, vou tentar um outro canabidiol diferente para ver se dá uma baixada. Mas assim, um desafio, cada fase um desafio. Mas assim, não desespera, não, tudo tem solução, entendeu? Eu sempre penso comigo, tudo tem solução, né, filho? Aí então, isso de estar me cuidando é muito importante para mim. Eu não tenho sono regular, ele não tem um sono regular, então eu procuro fazer o máximo assim. Ele dormiu, eu vou lá e dormir. Igual a pessoa que tem neném. Exatamente. Falar agora. É pé, né? Também acredito. E tem o negócio da massa, né? Agora a gente não pode perder a massa muscular. Aí eu vou dormir, que eu preciso dormir 6 horas. A médica falou, apenas tem que dormir 6 horas. Então, assim, mais isso, é você não esquecer de você, que é fácil para a mãe, não esquecer dela. Principalmente, às vezes, quando tem mais filho. Né? Na verdade, mães de filhos atípicos, na sua maioria, né, elas se dedicam. Porque nós estamos aqui em 3 mães. Mãe, a gente olha para o filho e a gente quer tudo, quer dar tudo, quer ser tudo, quer privar, quer livrar de tudo, né? Então, a mãe de filhos, mães atípicas, né? Elas têm essa luta, né, Thalita, de você na sua experiência clínica, na sua prática clínica, essas mães, elas são muito ligadas ali, independente, né, de ser, de ter a condição ou de não ter condição, ela está sempre ali se entregando por inteiro, não é isso? Sim. Sim, de modo geral, né? A gente se entrega mesmo. Mãe é assim, né? Enquanto mãe, né? Mas as mães das crianças atípicas, né? Elas têm uma sobrecarga emocional, né? Muito grande, né? Então, é preciso, isso que a Kênia fala, sabe? Isso é muito importante. Se cuidar, ter um tempo para si, sabe? Para poder estar ali presente. Muitas também se culpam, né? Por quererem replicar exatamente o que a terapia e se faz na terapia, né? E muitas das vezes acaba deixando de ser mãe para ser terapeuta, né? Ou então, não quero ser terapeuta, eu quero ser só mãe dele, né? Então, isso é legítimo. Esse equilíbrio, sabe? Entender até onde vai, até onde é bom, não é, sabe? É muito difícil, né? E tem a questão do parceiro também, isso vale muito a gente trazer, sabe? Que uma das causas de atraso também na busca é o homem, é o marido, porque é cultural ainda. Como assim meu filho tem uma questão, né? O filho ideal do filho real. Então ainda tem essa questão, né? Que muitas vezes a mãe está envolvida, né? Ali naquele processo, e o parceiro, como é que tá, né? O pai.
né? Então, isso é importante, que muitas vezes deixa isso ainda mais pesado, né? Então, a gente entender todo esse contexto, dar suporte, sabe? Dar junto. Eu falo que o pediatra, e agora eu falo da parte de pediatria, né? Eu falo que eu costumo brincar que ele é o maestro, ali, o maestro daquilo tudo, né? Porque muitas das vezes a gente que dá, por ruim, né? No consultório, né? Eu que começo a dar o start ali para aquela família. Algumas já vêm com a suspeita para mim, né? E aí, administrar tudo, vamos para o neuro, vamos para a avaliação do nutricionista. Será que essa dificuldade alimentar é o quê? É motricidade oral, inflexibilidade cognitiva, neurosensorial? O que é? Vamos ajustar a suplementação? Então, assim, tá ali dando suporte para essa mãe, para essa família, porque muitas vezes ela precisa falar. Essa mãe precisa de alguém que entenda. Eu lembro que quando eu estava nesse processo, eu estava muito para isso, sabe? Porque eu lembro muito de mim, assim, assumindo essa... Você tem muito mais empatia, né? Por você ter vivido esse momento, né? Em vida, eu lembro que eu cheguei para Letícia, a neuro da Elisa, né? Letícia Pissoli, né? E que acompanhou a gente. Eu lembro que eu liguei para ela, ela trabalha comigo na Multibix, né? Na verdade, eu não liguei, eu falei, Letícia, você tem uma dica de uma fone? Não sei o que. Ela falou, pra quê? Aí eu falei, tô desesperada. Eu falei com ela assim, peraí, eu vou te ligar. Fui no consultório e ela assim me abraçou, me acolheu, sabe assim, me escutou, me ouviu, sabe? E isso fez uma diferença muito grande, né? Tanto que eu tenho ela como ali, ela tá sempre junto comigo. Olha, tia, estou notando isso, estou notando que a gente faz o quê? Junto com a neuropsicóloga também, né? Então, esse suporte, esse apoio, né? De orientar, de estar junto, de escutar. Porque muitas das vezes também a família sai do neuro com o diagnóstico, tá? Perdido. Porque sem saber o que fazer. Porque não é só sobre ter o diagnóstico, é sobre ter uma orientação enquanto aquele diagnóstico foi dado. Enquanto aquele diagnóstico foi E dado. aí, Então, é importante estar ali junto dessa família, né? Orientando, mãe, pai, né? O que a gente vai fazer agora? Qual é a prioridade, né? E aí a gente vai ali ajustando esse contexto familiar, né? Todo, ajudando, né? Auxiliando, né? Porque a gente está ali soltando. Auxiliar, né? E muitas das vezes para insultar, que não tem, né? Aquele abraço foi o que eu sempre ouço, e eu acho e o que eu sempre ouço e acho que é sempre pertinente pontuar, e a gente aqui, né, nesse bloco aqui de bate-papo, a gente falou, essa questão da empatia, né? É o acolhimento enquanto profissional, enquanto família, enquanto sociedade, você acolher, porque o luto existe, né? O luto existe, desde o seu momento até enquanto o seu conhecimento você percebeu, você vinha vivendo a percepção e o luto ao mesmo tempo, né? Exato. Onde eu estou, onde eu tenho que ir, qual lugar que eu vou, né? E enquanto profissional, acolher essas pessoas assim como você foi acolhida. Assim como você se sente acolhida pelo neuro do seu filho, né? E você acolhe mães, porque você faz um trabalho com mães. É isso que a gente precisa, porque, bem disse a Kênia, não é fácil ser mãe atípica. E principalmente, não desmerecendo a dificuldade de qualquer outra, quando o nível de suporte está mais no nível 3, né? O nosso estresse é considerado o estresse soldado de guerra. É verdade. Tem. Mesmo. Gente, a gente nunca sabe como vai ser o dia. Assim, só que fala. Tudo pode acontecer naquele dia, né? Entendeu? Eu preciso ir lá. É esse nível de estresse, né? Então você tem que estar bem, entendeu? Lógico, o Lucas não está bem, né? Coincidentemente. Tá tendo essa situação aí dos 12 anos aí que eu ainda não encontrei. Você tá buscando. Aí, assim, eu falei, tá falando com o Paulo agora, não sei, com o Paulo, falei assim, parece que me botaram dentro do liquidificador e tacateio nada, umas noites aí sem dormir, mas o que eu faço? Acordo pra minha academia,
sai da cara, cuidar disso e vou cuidar de mim. Eu vou me arrumar, vou sair, vou trabalhar, vou fazer tudo, eu não vou deixar nada. Lógico, ele tá precisando de mim, eu largo tudo. Eu já achei paciente, ó. Ontem foi dia de consultório. Falei com os pacientes, ó, Lucas tá, todo mundo já me conhece. Lucas não tá bem. Qualquer momento eu posso chegar para você aqui e sair. Não precisei. Ai, meu Deus do céu. Kênia, fala pra gente, a gente já vai caminhando agora para os momentos finais. Fala pra gente como que é o comportamento do Lucas em uma crise. Fala uma crise do Lucas e como foi o seu comportamento com o Lucas no momento dessa crise. Fala pra gente. As outras crises, o que acontecia? Ele tinha aquela, igual eu te falei da festa, né? Ele participou da festa, no momento ele ficou normal, tranquilo, né? E só que aquela música ao vivo, tocando. Aí chegou em casa, ele fica totalmente alheio, fica distante, e como se estivesse em crise de pânico, assim, por dias. Chegou um mês. E aquilo é muito difícil para mim lidar, entendeu? Se é algo que realmente mexe comigo. E aí eu vou ao médico, eu já sei mais ou menos como medicar para crise. Porque tem umas condutas onde a gente vai entendendo, né? Se o médico louco, não tem um pouco. Aí mas que seja o médico fazendo essa orientação. Os médicos, a conduta que o doutor passa. Aí, mas eu normalmente nas crises eu marco online. E eu só falo, ó, vou dar, não, tá tudo certo, é isso aí. Ou então me passa uma outra coisa, eu vou comprar, faço o que tem que fazer. Agora, a crise é diferente. Eu fico até melhor, porque ele não fica daquele jeito distante, porque quando ele ficava distante, eu fico muito mal. Você fica perdido nessa vida, fala assim, eu quero, é como se eu quisesse entrar lá naquela realidade. Você não sabe onde é aquele lugar. E você não sabe onde é aquele lugar. Aí é no acesso. Agora não, ele tá aqui. Ele tá demonstrando o que ele quer. Entendeu? Até quem estiver assistindo esse podcast, eu quero fazer um grupo de mães atípicas, de preferência dessa faixa aí de adolescente, mesmo todo mundo meio que não sabe ainda lidar com isso. Sim. Sim. Porque o adolescente já é difícil, né? Já é complicado. Sim. Uma fase difícil. Ele agora está com hiperfoco pelo clube libanês. Ele só quer ir. Aí o dia todo ele fica aí, a gente conseguiu colocar a natação lá. Minha mãe é a avó, né? Aí ele foi lá, conseguiu, com o pessoal do prédio dele indicou o professor, ele tá fazendo a natação 3 vezes na semana à tarde. Só que ele não quer mais pro lugar nenhum, só quer ir libanês. Aí ele chega, por exemplo, ontem minha mãe pediu pra ele ir pra casa dela, traz ele um pouquinho aqui e tal. Aí eu achei que ele fosse, iniciar do elevador. Não, ele senta e agarra ali. Aí só serviria ir para o libanês. Aí conseguiu descer, conseguiu ir para o libanês. Minha mãe e a Mary, que é minha fiel escudeira. Aí foram, chegaram no mercado. Eu tô te falando, gente, nunca sabe como vai ser o dia. Sair é isso. Kênia, pelo amor de Deus, tá empacado aqui dentro do clube e não quer sair. E como é que vai ser? E tal, sua mãe tá aqui chorando. O pessoal não queria deixar ele entrar, porque não é sócio do clube, ele faz natação à tarde, tá certo? Eles não queriam deixar no entrar. Mas minha mãe não aceita, acho que por ele que tinha feio o X, tem que deixar ele entrar. Aí, mas entrou. Não sei como que eu já cheguei, e ele já estava empacado lá do lado da piscina. Tentei de tudo. Ele faz alimentação, dieta de autista, sem leite, glúten, faz tudo. Aí tentei a boia, levei uma boia que ele ama, a boia, que é hiperfoco também, falei, vou levar outra hiperfoco, as tentativas, né? Sim. Vai que a boia. E já sai, e ele ri. Isso me irrita. Mas eu fico mais aliviado do que ele ficar distante, alheio. Ele fica assim, tipo assim, o que ele tá fazendo? Pela primeira vez ele tá conseguindo escolher para onde ele vai. Meu entendimento de mãe, eu me
E ele tá curtindo isso, tá testando a gente. Aí fica sendo... Aí tivemos que carregar, isso é muito triste, né? Tivemos que usar força, o pessoal do clube, todo mundo tentando carregar ele. Para casa, tô tentando casa, ele, porque ele tá entrando de casa. Então é isso, aí consegui, com o que eu consegui? Por leite. Peguei, porque eu faço iogurte. Lula tava com as compras, peguei o leite. Quando eu mostrei o leite, aí ele veio e tomou. Tentativas e erros, né? De acertos e erros, né? Mas a minha mãe que deu essa ideia do grupo com as mães, essas mães, principalmente dos que já vai ser, eu acho que vai ser interessante, né? E fazer uma troca aí, gente, me ajuda, porque tá difícil. Eu ajudo muita gente, né? Mas agora tá na hora de eu ser ajudada. Com certeza. Você vê, né? Olha que fala, né, Tânia? Ajuda tanta gente, está na hora de ser ajudada, né? É isso. Porque é uma pessoa, né? Kênia é uma pessoa, é uma psicóloga, que ela não trabalha com o TEA, com a criança, com o adolescente, ela trabalha com a mãe. Então, ela faz o que nesse momento ela está pedindo, que você receba, Kênia, esse acolhimento que você tanto dá, né? Que você receba. Porque eu sinto em você querer exatamente isso. Gente, me dá o que eu tô dando. Me dá o que eu dou, porque eu preciso. Né? É a vez. É a sua vez, né? Porque tá num momento difícil. Thanita, faz... São emoções, né? Porque é um lugar, né, de fortaleza. Thanita, faz suas considerações finais aí, dando as orientações, não só como aqui a gente muito deu orientação para mães, pais, familiares, mas fique à vontade para dar também, mas que seja para profissionais, né? Assim como você ou toda a nossa equipe, né? A Kênia faz parte dessa equipe Multi, eu faço parte dessa equipe Multi. Faça suas considerações finais. Wonder, gente, eu quero dizer assim, para os profissionais de saúde, sabe? É muito importante que você vá atrás, né? E hoje está cheio, a gente tem escalas de fácil acesso ali, né? Acolha essa família, não sabe, tá na dúvida, encaminha, sabe? Não custa encaminhar, né? Quanto mais cedo a gente tiver aí, intervir, né? Melhor vai ser a resposta, né? Kênia vem aí mostrando pra gente, né? O exemplo de uma fortaleza, né? De mãe cheia que tem muito para dar, né? E para dividir, né? Então, assim, o pai e a mãe, quando busca, né? Quando ele chega a buscar ajuda, ele precisa ser ouvido. Ele precisa ser acolhido, né? O vamos esperar é muito ruim. Você chegar num ponto e falar, poxa, mas ninguém viu? Agora? No 3? Como assim ninguém viu? E essa demora no diagnóstico, muitas vezes passa por um, passa por outro, isso traz muita angústia. Muito mais. O iniciar a intervenção, né? E iniciar a intervenção, isso traz muito conforto. Alivia. Alivia. Então, assim, ouça, se informe, sabe? Vá atrás. Porque a própria caderneta de saúde está lá. Já tem lá os marcos que já vai ajudar. Então, isso é muito importante ali, né? Então, eu queria deixar isso, né? Pra gente se informar e tá aí auxiliando, né? Tantas famílias. É isso aí. Kênia, suas considerações finais. Você é uma querida. Não. Ai, sempre fico muito emocionada, né? De estar falando sobre autismo, sobre né? Toda essa vida, né? Que eu caí de paraquedas, né? Tem 12 anos. Mas eu amo muito estar fazendo parte de tudo isso, sabe? De poder ser apoio, ser acolhimento, receber uma mãe desesperada, né? Que todo dia... Ele é calma, né? Tudo certo, respira, né? E é isso, gente. Se alguém estiver vendo aqui, está passando por uma situação assim, eu sei que são muitas que estão aqui. Toda vez que eu penso nisso, eu vejo essa situação que eu estou vivendo, eu penso nas pessoas menos favorecidas que eu, porque eu sou privilegiada.
E isso me toca muito, sabe? Eu fico assim, gente, já pensou como que vai ser? Como deve ser isso? Então, assim, é uma coisa que eu tenho muita vontade, é um outro sonho. E meus sonhos estão se realizando. É fazer um projeto social, sabe? De ter, que seja em grupo. Pois eu já me ofereci a mais. A gente está pensando, vai estar fazendo um projeto que está ajudando a mim, fazendo um grupo de mães e tal. Mas uma coisa maior mesmo, sabe? Talvez um projeto para os adolescentes. Projeto para os adolescentes. Porque acho que né? Também a gente foca muito na criança. E no dia que eu estive na Mais, em Vila Velha, aqui em Vila Velha, me falaram isso. Está faltando muita coisa para o adolescente. Tá? Então, assim, é isso. Quero muito, tenho muito amor no meu coração e muita ideia na minha cabeça para estar ajudando o maior número de pessoas. E quero te parabenizar por essa iniciativa, e te parabenizar também. Eu não sabia que existia uma pediatra tão maravilhosa aqui em Vila Velha, que você realmente me surpreendeu positivamente. Você também me surpreendeu o programa. Uma iniciativa. Então, né, assim, a iniciativa, você com essa visão toda, só falta trabalhar na Integral. Então, é isso. Muito maravilhoso tudo isso. Ok. Gente, esse foi o nosso podcast, com o terceiro podcast, né? Sobre TEA, o transtorno do espectro autista. Que você assista ao próximo e que você assista os 2 anteriores. Quando no final e nas postagens, tanto no Instagram do podcast como no TikTok, a gente vai estar colocando as redes sociais da doutora Thalita, da doutora Kênia, e que você entre em contato com elas, que você interaja também com as nossas redes sociais do Fono Pod Mais, né? E a gente vai estar tentando te ajudar ao máximo, porque o que eu tenho aprendido nesse podcast é que você, mãe atípica, e você, pai atípico, você pode muito, você pode mais, e você pode contar com o Fono Pod Mais. Até o próximo.